Em uma era em que a homossexualidade era escondida atrás de contratos de estúdio e personas cuidadosamente fabricadas, muitas atrizes da velha Hollywood se viram amando de maneiras secretas, ou nem tão secretas. Hoje, destacamos 22 mulheres incríveis, cujas histórias muitas vezes ficaram nas sombras. Prepare-se para drama, glamour, desgosto, resiliência e um pouco de fofoca do velho Hollywood. Aqui estão as verdadeiras histórias das atrizes do velho Hollywood que amaram mulheres. Greta Garbo. Nascida em Estocolmo em 1905, Greta Garbo era o enigma supremo das telas. Sua beleza assombrosa e presença enigmática na tela a tornaram uma lenda desde o momento em que chegou a Hollywood. A ascensão de Garbo foi meteórica. Filmes como Flash and the Devil, Anna Karenina e Camille a consolidaram como uma rainha tanto da era do cinema mudo quanto do sonoro. Mas fora da tela, Garbo era famosa por ser reservada, evitando a imprensa, pulando cerimônias do Oscar e vivendo de forma reclusa, após sua aposentadoria precoce aos 35 anos de idade. O que muitos não viam era o amor de Garbo por mulheres. Embora ela tivesse relacionamentos com homens, seus vínculos mais intensos e duradouros foram com mulheres. Suas cartas para a dramaturga Mercedes de Acosta estavam cheias de saudade e intimidade. Os estudiosos acreditam que o caso delas durou décadas, com de Acosta escrevendo: "Não posso viver sem você." Garbo também mantinha relações profundamente próximas com atrizes como Louise Brooks e possivelmente Lillian Tashman. A preferência da estrela por privacidade significava que ela nunca se rotulou publicamente, mas seu círculo de amantes e amigas era um segredo aberto no círculo de costura de Hollywood, o nome código para atrizes lésbicas e bissexuais. O mistério de Garbo persiste, assim como o amor que ela compartilhou com mulheres, escondido em seu famoso baú trancado de cartas. Tallulah Bankhead. Se Hollywood alguma vez teve uma verdadeira criança selvagem, foi Tallulah Bankhead. Nascida na aristocracia sulista em 1902, Tallulah conquistou a Broadway e Hollywood com sua voz rouca, sagacidade rápida e pura força de personalidade. Ela estrelou em Lifeboat, de Alfred Hitchcock, interpretou Blanche Dubois no palco e encantava em todas as festas que frequentava. Mas por trás de sua persona magnética estava uma mulher que vivia sem pedir desculpas. Bankhead era famosa por ser franca sobre sua sexualidade. Ela amava homens e mulheres, movia-se livremente entre amantes independentemente do gênero e fazia piadas sobre seus casos amorosos para a imprensa. Ela teve casos notórios com estrelas como Greta Garbo, Billie Holiday e Patsy Kelly, e sua amizade com Mercedes de Acosta foi famosa por ser provocante. A natureza flamboyante de Bankhead nem sempre foi bem aceita no puritano Hollywood, e ela frequentemente entrava em conflito com os chefes de estúdio. Ela bebia, fumava e dizia exatamente o que pensava. Ainda que sua carreira cinematográfica tenha diminuído, ela permaneceu um ícone. Prova de que, às vezes, o legado mais verdadeiro é ser inconfundivelmente você mesmo, não importa quem esteja assistindo. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck era a deusa do cinema durona por excelência. Nascida Ruby Stevens em 1907 no Brooklyn, Stanwyck sobreviveu a uma infância difícil para se tornar uma protagonista em clássicos como Pacto de Sangue, Stella Dallas e As Três Noites de Eva. Ela projetava independência e força em cada papel, uma verdadeira personificação da mulher moderna. Mas por trás da casca dura, havia uma mulher com segredos. O segredo mais mal guardado de Hollywood era os relacionamentos próximos de Stanwyck com mulheres. Enquanto casada com os atores Frank Fay e Robert Taylor, dizia-se que ela tinha amizades profundas, às vezes românticas, com mulheres como sua colega de elenco em Pacto de Sangue, Patricia Collins e outras atrizes. Ela era uma participante regular no Círculo de Costura de Hollywood, a rede clandestina de atrizes lésbicas e bissexuais. Embora Stanwyck nunca tenha se assumido publicamente, sua recusa em se casar de novo e suas amizades femininas ao longo da vida alimentaram especulações. Seu legado é de resiliência, complexidade e coragem de amar nos seus próprios termos, mesmo em uma cidade construída sobre ilusões. Joan Crawford. Joan Crawford era a personificação da ambição do antigo Hollywood. Sua história de pobreza à riqueza, sua determinação férrea e seus papéis inesquecíveis em Alma em Suplício, Grande Hotel e O que Terá Acontecido a Baby Jane fizeram dela uma estrela por décadas. Nascida Lucille Lesueur em 1904, Crawford transformou sua
si mesma através de pura determinação, saindo de uma infância em pobreza para se tornar uma das estrelas mais rentáveis da MGM. Embora os muitos casamentos e envolvimentos românticos de Crawford com homens fossem amplamente divulgados, o outro lado de sua vida amorosa era muito mais discreto. Rumores circulavam em Hollywood sobre suas amizades próximas e possíveis casos com atrizes, como Barbara Stanwyck e Tallulah Bankhead, assim como sua participação no círculo de costura. Crawford era ferozmente protetora de sua imagem, mas sua inclinação por mulheres era sussurrada a portas fechadas e insinuada em memorandos confidenciais do estúdio. Seja qual fosse a verdade de seus relacionamentos, a vida de Crawford era definida por sua recusa em seguir as regras, tanto na tela quanto fora dela. Ela lutou pelos papéis que queria, sobreviveu a altos e baixos na carreira e manteve seus segredos bem guardados. Mesmo agora, décadas após sua morte, Joan Crawford continua sendo um ícone de poder, drama e das maneiras complicadas como as mulheres sempre se amaram em Hollywood. Claudette Colbert. Claudette Colbert, nascida Emily Claudette Chochon em 1903, era a personificação da elegância. Com seu humor afiado e presença magnética na tela, Colbert se tornou a rainha da comédia pastelão, ganhando o Oscar por Aconteceu Naquela Noite e encantando o público em Cleópatra e As Três Noites de Eva. Mas sua graça na tela escondia uma mulher extremamente reservada. Ao longo de sua carreira, Colbert foi perseguida por rumores de relacionamentos com mulheres. Ela era particularmente próxima de Marlene Dietrich, e alguns insiders de Hollywood alegavam que sua amizade era muito mais. A companhia ao longo da vida de Colbert com Verna Hall, uma pintora rica, foi marcada por uma proximidade que desafiava as normas da época. Muitos acreditam que as duas mulheres foram parceiras românticas por décadas, viajando juntas e compartilhando casas na Califórnia e em Barbados. Colbert era cuidadosa em manter sua imagem. Raramente dava entrevistas e nunca confirmava quaisquer rumores. Ainda assim, sua independência, sua capacidade de controlar seu próprio destino e seus romances rumorados com algumas das mulheres mais fascinantes de Hollywood a tornam um ícone silencioso da resiliência queer. Na era dos estúdios, a discrição era muitas vezes a única opção, mas isso não significava que o amor não florescesse. Janet Gaynor. Muito antes dos modernos sucessos de bilheteria, Janet Gaynor era a queridinha da América. Nascida Laura Gaynor em 1906, ela se tornou a primeira vencedora do Oscar de Melhor Atriz, levando o prêmio por 3 filmes em um único ano: Sétimo Céu, Anjo da Rua e Aurora, A Song of Two Humans. Sua transição de filmes mudos para falados foi tranquila, e ela manteve o público encantado por décadas com sua calorosidade e autenticidade. Nos bastidores, a vida de Gaynor era um mosaico de amor não convencional. Ela se casou 3 vezes e teve um filho. Mas rumores persistentes a ligavam romanticamente a várias mulheres, especialmente sua colega estrela, Margaret Livingston, e a lenda da Broadway, Mary Martin. Gaynor e Martin eram inseparáveis, e sua estreita amizade levantou sobrancelhas em Hollywood. As duas estiveram até mesmo em um acidente de carro, juntas em 1982, um evento que parecia reforçar seu vínculo ao longo da vida. O segundo marido de Gaynor, Adrian, era um famoso designer de figurinos da MGM e assumidamente gay. Alguns acreditam que o casamento deles foi de conveniência, um arranjo mutuamente benéfico que permitiu a ambos os parceiros viverem como desejavam em privado. Se Gaynor alguma vez falou abertamente sobre seus relacionamentos com mulheres, isso se perdeu na história. Mas sua história é um lembrete de que o amor queer encontrou formas de florescer, mesmo sob os holofotes mais intensos. Marie Dressler. Uma verdadeira original, Marie Dressler desafiou todos os estereótipos de Hollywood. Nascida Leila Marie Korber em 1868, Dressler foi uma potência no palco e na tela, ganhando um Oscar por Mean and Bill, e encantando o público com seu timing cômico e presença imponente. Sua carreira foi uma montanha-russa. Após o sucesso inicial, ela foi colocada na lista negra por uma década, apenas para fazer um retorno espetacular em seus 50 e tantos anos. Embora as conquistas profissionais de Dressler sejam bem documentadas, sua vida pessoal há muito tempo tem sido um assunto de fascínio. Após a morte de seu companheiro próximo, Jim Dalton, Dressler formou uma relação profunda e possivelmente romântica com a atriz Claire Dubray. As duas compartilhavam uma casa, viajavam juntas e enfrentavam as tempestades do implacável cenário de Hollywood lado a lado. Dressler era conhecida como uma pessoa reservada, cuidando bem de seus assuntos pessoais,
Compreensível em um mundo onde relacionamentos lésbicos abertos poderiam acabar com uma carreira. Ainda assim, o vínculo que ela compartilhou com Dubry e sua devoção a um círculo de amigas dizem muito. A história de Marie Dressler é uma de resiliência, amizade e uma coragem silenciosa que lhe permitiu prosperar em uma indústria que nem sempre abria espaço para mulheres como ela. Carol Landis. Nascida em Wisconsin em 1919, Carol Landis encarnou a promessa e os perigos da era de ouro de Hollywood. Com uma beleza marcante e uma personalidade calorosa e contagiante, ela rapidamente se tornou uma estrela cobiçada nos anos 1940, conseguindo papéis em 1 Million BC, Topper Returns e I Wake Up Screaming. A carreira dela deveria ter decolado. Ela fez quase 50 filmes em apenas uma década. Mas a vida pessoal de Carol era tão tumultuada quanto qualquer trama no ar. Sob sua superfície glamourosa, Landis lutava com desilusões e as expectativas rígidas de Hollywood. Embora ela tenha se casado várias vezes, rumores sobre sua bissexualidade afetaram sua carreira. Em 1945, rumores se espalharam sobre um relacionamento com a escritora Jacqueline Susann, um amor que muitos acreditam ter contribuído para seu declínio profissional. Os poderes de Hollywood eram notoriamente intolerantes, e até mesmo a suspeita de um romance do mesmo sexo poderia ser uma sentença de morte para a carreira. Apesar de sua personalidade alegre, Carol enfrentou batalhas privadas com depressão e sentimentos de isolamento. Ela era conhecida por apoiar outras mulheres queer na indústria, movendo-se nas margens do círculo de costura de Hollywood. Tragicamente, Landis morreu por suicídio aos 29 anos, uma perda que chocou amigos e fãs. Hoje, Carol Landis é lembrada não apenas por sua presença em tela, mas como um símbolo das lutas ocultas das mulheres queer na Hollywood antiga. Sua história nos lembra que, às vezes, as estrelas mais brilhantes se apagam cedo demais e que viver de forma autêntica sempre teve seu preço. Lillian Tashman. Se houve alguma mulher que sabia como comandar uma sala, foi Lillian Tashman. Nascida no Brooklyn em 1896, Tashman se tornou uma estrela não apenas por seu talento de atuação, mas por seu lendário senso de moda. Ela ganhou o título de mulher mais bem vestida de Hollywood, deslumbrando tanto dentro quanto fora das telas em filmes como Bulldog Drummond, Girls About Town e The Marriage Playground. Mas o encanto de Tashman ia muito além da alta costura. Ela era ousada, de língua afiada, e havia rumores de que tinha um apetite pela vida e pelo amor que rivalizava com qualquer um de seus colegas masculinos. Histórias circulavam sobre seus envolvimentos românticos com alguns dos maiores nomes de Hollywood, incluindo Joan Crawford, Greta Garbo e Kay Francis. Se esses relacionamentos eram mais do que amizades próximas ou não, o nome de Tashman estava sempre ligado ao cenário sáfico de Hollywood. Casada com o ator Edmund Lowe, Tashman era, no entanto, uma presença constante no círculo secreto de costura lésbica. Suas festas eram lendárias por reunir as mulheres mais glamourosas e ousadas da indústria. Infelizmente, sua vida foi interrompida por uma doença. Ela morreu em 1934 com apenas 37 anos. Mas sua reputação por quebrar barreiras e amar corajosamente continua viva. O legado de Lillian Tashman não está apenas nos filmes que ela fez, mas nas portas que ela silenciosamente abriu para mulheres que ousaram ser elas mesmas. Eva Le Gallienne. Uma verdadeira força da natureza, Eva Le Gallienne nasceu em Londres em 1899 e rapidamente se tornou uma das atrizes e diretoras mais respeitadas de sua época. Depois de se mudar para Paris com sua mãe, ela ficou encantada com o teatro, inspirada por intérpretes lendárias, como Sarah Bernhardt. Aos 20 anos, Le Gallienne já havia conquistado tanto a Broadway quanto Hollywood, estrelando clássicos e fundando o Civic Repertory Theatre, onde orientou inúmeros atores. Le Gallienne era notável não apenas por sua arte, mas também por sua abertura. Em uma era em que a discrição era a regra, Eva viveu audaciosamente como lésbica. Seus relacionamentos com mulheres, como Alla Nazimova, Alice Delamar, que também financiou sua companhia de teatro, e a atriz casada, Josephine Hutchinson, eram lendários e frequentemente fonte de escândalo. Ela até se encontrou no centro de um notório triângulo amoroso com Hutchinson e Marion Evanson, uma história que a imprensa devorou com prazer. Apesar de, ou talvez por causa de, sua coragem, Eva muitas vezes pagou um preço alto.
a reação negativa contra sua vida romântica a acompanhou ao longo de sua carreira, deixando-a, às vezes, sentindo-se isolada e arrependida. Se você tiver algum pensamento sobre ser lésbica, não faça isso, ela advertiu em seus últimos anos, um testemunho do peso que viver autenticamente poderia impor. No entanto, o espírito de Legalienne e sua disposição para amar abertamente abriram caminho para futuras gerações de artistas queer. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott, conhecida como a rainha do filme noir, foi a atriz sedutora de voz rouca que cativou o público nas décadas de 1940 e 50. Nascida Emma Matsu em 1922 na Pensilvânia, ela alcançou o estrelato em filmes como Marcado pelo Passado, Um Lugar Solitário e A Estranha Carícia de Martha Ivers. O estilo discreto e frio de Scott a diferenciava de suas contemporâneas mais dramáticas, e ela era frequentemente escalada como a sedutora femme fatale. Mas a fascinação de Hollywood por Scott ia além dos seus papéis na tela. Em 1954, a revista Confidential publicou uma história sensacional, acusando-a de ser lésbica e de se associar com notórias artistas lésbicas em Paris. Scott processou por difamação, mas perdeu, e o escândalo lançou uma sombra sobre sua carreira, da qual ela nunca se recuperou totalmente. Apesar dos rumores e contratempos, Scott nunca se curvou às exigências de Hollywood. Ela se recusou a esconder suas amizades com mulheres, resistiu à pressão da indústria para se conformar e geriu suas finanças tão bem que viveu confortavelmente muito depois de seu último filme. Embora ela nunca tenha falado publicamente sobre seus relacionamentos, os sussurros que a cercavam se tornaram parte de sua lenda. A história de Elizabeth Scott é de resiliência, dignidade e a quieta resistência de uma mulher determinada a viver sob seus próprios termos, não importa o custo. Katharine Hepburn. Quando você pensa em mulheres independentes em Hollywood, Katharine Hepburn está em uma liga própria. Nascida em 1907 em uma família progressista em Connecticut, Hepburn abriu caminhos no teatro e no cinema, vencendo 4 Oscars e tornando-se o rosto duradouro de filmes como Núpcias de Escândalo, Levada da Breca e Uma Aventura na África. Ela usava calças quando as mulheres eram esperadas a usar saias, falava o que pensava sem medo e tornou-se um ícone da libertação feminina antes mesmo do termo existir. Muito foi escrito sobre sua lendária parceria com o Spencer Tracy, mas sob a superfície, a vida privada de Hepburn era cheia de complexidade e rumores. Biógrafos e insiders de Hollywood sugeriram que Hepburn era bissexual, com uma série de relacionamentos próximos e românticos com mulheres, entre elas a escritora Nancy Hamilton e a atriz Frances Rich. Segundo alguns, seu relacionamento com Tracy era mais para consumo público, uma cobertura protetora para suas verdadeiras orientações. Um insider de Hollywood, Scott Bowers, afirmou que ele organizou dezenas de encontros com mulheres para Hepburn, descrevendo-a como alguém que preferia a companhia de mulheres. As evidências, embora principalmente circunstanciais, pintam o retrato de uma mulher que se recusou a ser encaixada nas expectativas da sociedade, vivendo, amando e trabalhando de acordo com suas próprias regras. O legado de Katharine Hepburn não é apenas como uma estrela de cinema, mas como um símbolo de liberdade, autodeterminação e da coragem necessária para amar ousadamente em um mundo que exige segredo. Frances Rich. Frances Rich era uma mulher de muitos talentos, atriz, renomada escultora e uma presença quieta, mas poderosa na história oculta das mulheres queer de Hollywood. Nascida em 1910, filha da estrela do cinema mudo Irene Rich, Frances foi praticamente criada nas artes. Ela começou como atriz com papéis em filmes como The 13th Guest e Zoo in Budapest no início dos anos 1930, mas acabou encontrando sua maior paixão e reconhecimento na escultura. Embora sua carreira cinematográfica tenha sido breve, a vida pessoal de Frances Rich despertou mais curiosidade, especialmente seu relacionamento íntimo com Katharine Hepburn. Apresentadas por amigos em comum, Frances e Kate formaram um laço que muitos interpretaram como romântico, embora nenhuma das duas tenha comentado publicamente. Amigos observaram o carinho especial de que Frances falava durante suas viagens com Hepburn, e a própria Kate posou para múltiplos retratos esculpidos por Rich, sessões íntimas que se estenderam por anos. Depois de se afastar da atuação, Frances Rich construiu uma carreira extraordinária como escultora, criando bustos para universidades, hospitais e para o Exército, incluindo o renomado Monumento às Enfermeiras do Exército e da Marinha em Arlington.
Ela viveu de maneira tranquila e independente, seu legado moldado não só pela sua arte, mas também pela sua e compromisso com a privacidade pessoal. Em uma época em que as vidas das mulheres eram frequentemente roteirizadas pela sociedade, Frances Rich escreveu sua própria história, uma em que arte e amor foram moldados à sua imagem, independentemente das expectativas de Hollywood. Patsy Kelly. Irreverente, hilária e sem desculpas por ser quem era, Patsy Kelly abriu um caminho único por Hollywood nos 1930 e além. Nascida no Brooklyn em 1910, ela começou como artista de vaudeville antes de alcançar o sucesso em curtas e longas de comédia como Pigskin Parade e Topper Returns. A sagacidade rápida de Patsy e sua personalidade ousada a tornaram uma favorita entre o público e, incomum para sua época, ela era aberta sobre sua sexualidade. Em uma era em que a maioria das atrizes queer escondia suas vidas amorosas, Kelly era direta. Ela se referia abertamente a si mesma como lésbica, vivia com sua namorada e nunca planejava se casar com um homem. Ela frequentava bares e clubes lésbicos, vestia calças quando outras mulheres usavam vestidos e gostava abertamente da companhia de mulheres masculinas. Seu romance intermitente com Tallulah Bankhead era lendário nos círculos de Hollywood. Ela chegou a trabalhar como assistente de Bankhead, visitando clubes noturnos e causando sensação onde iam. Mas a tolerância de Hollywood ia apenas até certo ponto. A carreira de Kelly sofreu na década de 1940, agravada por suas lutas com o alcoolismo e conflitos com executivos de estúdio. Após ser colocada na lista negra pela Warner Brothers devido à sua bebida e à recusa em esconder sua sexualidade, ela retornou a Nova York, passando seus anos posteriores na companhia solidária de Bankhead. Patsy Kelly pode não ter alcançado o status de protagonista, mas ela permanece uma figura cult, um lembrete de que ser você mesma, mesmo em uma indústria hostil, é um tipo de estrelato por si só. Gladys Bentley. Gladys Bentley não era a atriz típica de Hollywood, mas era totalmente uma pioneira. Uma artista dinâmica que agitou o renascimento do Harlem e, mais tarde, a cena dos clubes noturnos na Califórnia. Nascida na Filadélfia em 1907, Bentley enfrentou rejeição precoce de sua família por sua expressão de gênero não conformista. Mas, quando chegou à cidade de Nova York, ainda adolescente, criou uma nova identidade. A rainha dos speakeasies do Harlem, encantando multidões com smokings e cartolas, cantando blues com letras picantes sobre seus casos de amor com mulheres. A presença de Bentley no palco era magnética. Ela era a atração principal do famoso Clam House e do Bung Club, frequentemente acompanhada por drag queens e rodeada por admiradores. Sua ousadia era incomparável. Ela cortejava mulheres abertamente, cantava sobre seus desejos e se recusava a pedir desculpas por quem era, mesmo quando isso lhe custava caro. Quando a lei seca terminou e a cena do Harlem mudou, Bentley se mudou para Los Angeles, atuando em boates gays e enfrentando novos obstáculos, incluindo assédio policial e restrições legais contra se apresentar com roupas masculinas. Nos anos posteriores, Bentley alegou ter se convertido à heterossexualidade, provavelmente sob pressões sociais e religiosas. Mas sua lenda como uma performer lésbica negra inovadora já estava selada. Ela morreu aos 52 anos. Mas sua influência ressoa no mundo da performance queer, drag e música, até hoje. Gladys Bentley provou que ser verdadeiro consigo mesmo pode ser revolucionário, e que a música e o amor não conhecem limites. Ruby Dandridge. O legado de Ruby Dandridge é frequentemente ofuscado pelo estrelato de sua filha Dorothy. Mas Ruby, por si só, foi uma força no mundo do entretenimento, e sua vida pessoal oferece um vislumbre comovente da vida familiar queer no início de Hollywood. Nascida em 1900, Ruby encontrou trabalho constante no rádio e no cinema, emprestando sua distinta voz aguda a programas queridos como Amos and Andy e desempenhando papéis cômicos em filmes, incluindo King Kong e Cabin in the Sky. Por trás das risadas estava uma mulher enfrentando uma vida doméstica complexa e muitas vezes difícil. O casamento de Ruby com Cyril Dandridge foi breve e infeliz. Após o divórcio, Ruby iniciou um relacionamento com Geneva Williams, que administrava sua casa e desempenhou um papel importante na criação de suas filhas. Embora os métodos disciplinares de Geneva fossem notoriamente severos, era claro que as duas mulheres operavam como um casal. Uma realidade que Ruby nunca reconheceu publicamente, mas era reconhecida por aqueles próximos à família. A história de Ruby é agridoce. Uma sobrevivente em um negócio difícil, uma mãe amorosa, embora às vezes distraída,
e uma mulher que ousou construir uma vida com outra mulher em uma época em que tal amor precisava ser escondido. Ela faleceu em 1987, deixando um legado complicado, mas importante, de resiliência queer, família e as redes invisíveis de apoio que permitiram que muitos sonhos de Hollywood alçassem voo. Hope Emerson. Poucas atrizes podiam encher a tela, literal e figurativamente, como Hope Emerson. Nascida em Iowa em 1897, ela começou sua carreira como artista de vaudeville e cantora antes de seguir para a Broadway e, eventualmente, para Hollywood. Com mais de 6 pés de altura e pesando mais de 230 libras, Emerson causou uma impressão memorável em papéis que exigiam poder e presença, mais notavelmente como a sádica carcereira em Caged, em 1950, uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Ainda que sua vida profissional fosse definida por dureza, a vida privada de Emerson estava envolta em mistério. Ela nunca se casou ou teve filhos, e manteve uma vida pessoal reservada, que gerou rumores e especulações, especialmente sobre sua sexualidade. Sua aparência andrógina e recusa em se conformar aos papéis femininos tradicionais fizeram dela um objeto de fascínio nos círculos queer de Hollywood, com muitos acreditando que ela era lésbica ou bissexual. Como tantas mulheres de sua época, as escolhas de Emerson foram limitadas pelas rígidas expectativas da indústria. Ela faleceu aos 62 anos, levada por uma doença no fígado, com seus segredos em grande parte intactos. Mas seu impacto no cinema, na televisão e no mundo não visível de Hollywood queer permanece. Hope Emerson nos lembra que a força assume muitas formas e que, às vezes, as histórias mais poderosas são aquelas contadas nos espaços entre as manchetes. Pepe Lederer. Algumas histórias de Hollywood brilham intensamente, mas terminam cedo demais, e a vida de Pepe Lederer é uma dessas histórias trágicas, mas fascinantes. Nascida em 1910 em uma família teatral, Pepe, frequentemente soletrada Pepe, era sobrinha da lenda do cinema Marion Davies. Com o show business em seu sangue, esperava-se que Pepe deixasse sua própria marca no mundo do entretenimento. Mas a verdadeira notoriedade de Pepe não veio de seu breve trabalho no cinema, mas de sua aceitação franca de sua sexualidade em uma era de segredo sufocante. Como jovem, ela se envolveu na cena queer underground de Hollywood, participando de festas na luxuosa propriedade de sua tia e formando relações próximas, muitas vezes românticas, com outras mulheres. Seu caso com a atriz Nina Mae McKinney atraiu atenção especial devido tanto aos tabus raciais quanto sociais, assim como seu intenso relacionamento com Elma Rubin, um vínculo que era tanto sobre rebeldia, compartilhada, quanto sobre amor. Depois que Marion Davies e William Randolph Hearst descobriram sua sexualidade, Pepe foi enviada para Nova York, onde sua vida desandou. Lutando com o vício e a saúde mental, ela acabou sendo internada. E com apenas 25 anos, morreu após cair de uma janela do hospital. Relatórios oficiais chamaram de acidente, mas amigos sempre suspeitaram do contrário. Apesar de sua vida curta, Pepe Lederer é lembrada como uma pioneira corajosa, embora problemática. Uma jovem que se recusou a negar sua verdade, não importando o custo. Grace Darmond. Embora não seja tão lembrada quanto algumas de suas contemporâneas, Grace Darmond desempenhou um papel crucial na era do cinema mudo e na vida das mulheres queer da velha Hollywood. Nascida em 1893 em Toronto, ela se mudou para Hollywood ainda jovem, onde suas características marcantes e talento dramático lhe renderam papéis em mais de 2 dúzias de filmes, incluindo Below the Surface, The Hope Diamond Mystery e A Dangerous Adventure. No entanto, a vida pessoal de Grace era lendária dentro do Sewing Circle. Ela foi famosa por estar envolvida em um relacionamento romântico com a colega atriz Jean Acker, e a ligação das duas se tornou um grande escândalo após Acker se casar com o ídolo do cinema mudo, Rudolph Valentino, apenas para deixá-lo na noite de núpcias e voltar para Grace. O triângulo amoroso causou sensação, alimentando rumores e manchetes, mas Grace e Jean permaneceram próximas por muitos anos. Além do seu relacionamento com Acker, Grace Darmond fazia parte de uma rede clandestina de mulheres queer que se reuniam no famoso Garden of Allah, de Alla Nazimova. Lá, ela estava livre para expressar seu verdadeiro eu entre outros artistas, longe do olhar julgador da sociedade convencional.
Como muitas estrelas do cinema mudo, a carreira de Dorman diminuiu com a ascensão dos filmes falados, mas sua ousadia no amor e na vida deixou uma marca na história de Hollywood. Ela morreu em 1963, de forma discreta e longe dos holofotes, mas seu papel na história de Hollywood queer está assegurado. Um testemunho de um tempo em que as mulheres criaram espaços para si mesmas nas sombras. Marlene Dietrich. Nascida em Berlim no ano de 1901, Marlene Dietrich trouxe um glamour e atitude inconfundíveis para as telas. Conhecida por sua voz profunda, aparência sedutora e moda ousada, ela ficou famosa por usar smoking e cartolas, tanto na tela quanto fora dela. Dietrich tornou-se um símbolo de liberdade sexual e androginia. Seus papéis em filmes como O Anjo Azul e Marrocos cativaram plateias ao redor do mundo. A vida amorosa de Dietrich era lendária e refrescantemente aberta para a época. Ela amava tanto homens quanto mulheres, sem fazer muito segredo de sua bissexualidade em círculos privados. Seus casos com mulheres incluíram algumas das estrelas mais brilhantes da época. Mercedes de Acosta, Edith Piaf, Kay Francis, Claudette Colbert e, sim, Greta Garbo. Sua filha mais tarde escreveu que os relacionamentos de Dietrich com mulheres eram muito mais emocionalmente gratificantes do que os com homens. Dietrich se movia sem esforço entre Hollywood e Europa, desafiando convenções onde quer que fosse. Ela se apresentou para tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial e viveu por décadas como estrela de cabaré, ainda chocando o público ao trocar vestidos de noite por ternos masculinos no meio do show. Marlene não era apenas uma sirena do cinema. Ela era um ícone para mulheres que ousaram amar fora dos limites. E seu legado pioneiro vive toda vez que uma mulher sai de smoking, assumindo seu desejo. Mercedes de Acosta. Algumas mulheres simplesmente nascem para o drama, e Mercedes de Acosta era uma delas. Nascida em 1893 em uma proeminente família hispano-cubana, Mercedes movimentava-se nos círculos artísticos mais elevados, tornando-se poeta, dramaturga e a amante mais notória de Hollywood. Enquanto ela escreveu peças e poemas, ela é mais lembrada por seus casos apaixonados com quase todas as grandes atrizes de sua época. As amantes de De Acosta incluíam Greta Garbo, Marlene Dietrich, Isadora Duncan, Tallulah Bankhead, Eva Le Gallienne e Alla Nazimova. Ela escreveu de maneira franca sobre seus romances em suas memórias, provocando escândalo e indignação entre a elite de Hollywood que preferia discrição. Mercedes era aberta sobre sua identidade lésbica, décadas antes de isso ser remotamente aceitável. Vestindo roupas masculinas, atraindo drama e vivendo como uma orgulhosa boêmia. Enquanto alguns a descartaram como uma mera fã, outros a reconheceram como uma poderosa conectora. Ela reuniu alguns dos talentos mais brilhantes do século XX e guardou seus segredos. E às vezes, não guardou. Seu legado é de audácia. Ela amou intensamente, escreveu corajosamente e insistiu em viver e amar abertamente. Alla Nazimova. Entre nos salões da Hollywood, da era do cinema mudo, e você encontrará a misteriosa e magnética Alla Nazimova. Nascida na Rússia em 1879, Nazimova já era uma lenda do palco quando chegou a Hollywood na década de 1910. Ela se tornou uma pioneira do cinema mudo, estrelando Camille, Salomé e outros, frequentemente produzindo, dirigindo e escrevendo também, muito antes de tais atividades serem comuns para mulheres. Mas talvez o impacto mais duradouro de Nazimova tenha sido fora da tela. Sua extensa propriedade, The Garden of Allah, tornou-se um local de encontro lendário para artistas, desajustados e, especialmente, mulheres queer em Hollywood. As festas que ela organizava eram infames por sua extravagância e liberdade, escondidas dos olhos curiosos da imprensa, mas não dos sussurros da cidade. A própria Nazimova amava as mulheres intensamente, incluindo Eva Le Gallienne e Dolly Wilde, e ajudou a cunhar a frase "círculo de costura" como uma forma codificada de descrever a rede oculta de atrizes lésbicas e bissexuais. Nazimova viveu sua verdade da melhor forma que pôde, mesmo em um mundo que exigia silêncio. Ela orientou jovens atrizes, apoiou amigos em momentos de desilusão e escândalo, e nunca desistiu totalmente da arte ou do amor. Embora o seu estrelato no cinema tenha desaparecido com a chegada dos filmes falados, o seu legado como madrinha da Hollywood queer perdura. Uma artista, uma amante e uma rebelde antes do seu tempo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada, pela história oculta de Hollywood.
Se você gostou dessas histórias de coragem, amor e resiliência, por favor, lembre-se de curtir este vídeo, compartilhá-lo com outros fãs de cinema e inscreva-se no nosso canal para mais histórias não contadas do mundo do cinema. Seu apoio nos ajuda a manter vivas essas histórias importantes. Até a próxima, continue celebrando a magia dos filmes e as vidas por trás das lendas.